foi só se desligar. Aqui, né? Vamos começar então aqui a pregação sobre o último convite de Deus. Deus, em todas as épocas, Ele sempre convidou os seres humanos ao arrependimento. Desde o primeiro mundo, que foi o mundo antes do dilúvio, antes de destruir o mundo pelo dilúvio, o Senhor Deus, Ele não deixou os homens sem ser avisado do que Ele faria. E Ele usou os seus servos, Enoque e Noé, para dizer que Deus destruiria o mundo pelas águas do dilúvio. O mundo, antes de ser destruído pelo dilúvio, foi avisado por Deus. Deus fez o convite. Deus construiu ali uma arca para salvar aqueles animais ali, a família de Noé. E o mundo ele foi advertido a respeito da destruição pelo dilúvio. Se você quiser pegar aqui o último convite de Deus, pode pegar conosco aqui o kit. O último convite de Deus. E quando Deus convidou ali o primeiro mundo, o mundo ali na época do dilúvio, Ele chamou os homens para se arrepender dos seus pecados, mas nem todos aceitaram. A palavra de Deus vem dizendo que apenas 8 almas se salvaram no mundo que tinha bilhões e bilhões de habitantes, assim como hoje. Bilhões e bilhões de habitantes existiam no mundo. Mas quando Noé pregou a mensagem de Deus, aqueles homens ali, eles fizeram chacota de Noé. Eles abusaram de Noé. E a verdade é que Noé, então, depois entrou na arca com a sua família e todos os animais ali. E quando caiu o dilúvio, levou a todos aqueles homens. A palavra de Deus vem dizendo que depois que Noé entrou na arca, ele ainda ficou 7 dias lá dentro. 7 dias. Passou o primeiro dia e nada de chuva. Passou o segundo dia, nada de chuva. Passou o terceiro dia e nada de chuva. E aqueles homens ali abusando de Noé lá dentro da arca. O que você está fazendo aí dentro, Noé? Não vai chover. Esse negócio de chuva não existe. Mas a palavra de Deus vem dizendo que no 7º dia o céu desabou e caiu chuva. E encheu o mundo. O mundo foi inundado por um grande dilúvio. Essas inundações que nós vemos hoje acontecendo lá em Belo Horizonte, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, essas inundações não é nada diante do que aconteceu na época de Noé. O mundo foi coberto pelas águas do dilúvio. As montanhas mais altas foi coberta pela água do dilúvio. E toda aquela geração pereceu nas águas do dilúvio. Não acreditaram na mensagem que Noé pregou. Assim também muitas outras mensagens foram enviadas. E o povo não deu crédito. O povo fez pouco caso. O povo não deu ouvidos aos convites de Deus, às últimas advertências. Será que hoje está diferente? Será que hoje as pessoas estão fazendo melhor do que naquela época? Em nossos dias hoje também percebemos que as coisas elas estão da mesma forma. A palavra de Deus vem dizendo que os últimos dias seria como nos dias de Noé. Seria como nos dias de Noé, as pessoas não dariam ouvido às advertências de Deus. As pessoas fariam pouco caso do convite de Deus ao arrependimento. A palavra de Deus vem dizendo assim que nos últimos dias, Jesus vem dizendo, será como nos dias de Noé. Comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Será também como nos dias de Ló. Nosso Senhor Jesus vem dizendo: comprava, vendia, plantava, edificava, construía, fazia suas atividades, até que desceu o fogo do
céu em Sodoma e Gomorra e apenas salvou Ló e as suas 2 filhas. Até a sua esposa, que olhou para trás, virou uma estátua de sal. E a palavra de Deus em Provérbios capítulo 1, versículo 20 a 33, vem dizendo assim: clama a sabedoria, nas ruas levanta a sua voz, nas praças, nas esquinas movimentadas, clama a sabedoria de Deus. Que sabedoria é essa? Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, vem dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor, ele é descrito em Eclesiastes 12, 13 e 14, como sendo a observância dos mandamentos de Deus. Em Eclesiastes 12, 13 e 14, vem dizendo assim: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E em Provérbios capítulo 1, versículo 20 a 33, você pode ver na sua Bíblia, lá está escrito: clama a sabedoria, pelas ruas levanta a sua voz, nas esquinas movimentadas, nas praças ergue a sua voz bem alto, dos muros, nas portas das casas, nos comércios. A sabedoria de Deus, ela está clamando para que as pessoas se voltem para a observância dos mandamentos de Deus, para guardar os preceitos do Senhor, porque este mundo, dentro em breve, será julgado. Deus trará a juízo todas as obras. Por isso que Deus chama as pessoas: arrependa-se dos seus pecados, se voltem para Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e se voltar para Deus antes que este mundo seja destruído, antes que as pragas que está descrita lá em Apocalipse 16 caia sobre este mundo. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus. E no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12, está escrito ali as 3 mensagens angélicas. E lá vem dizendo assim: vi outro anjo voar pelo meio do céu. Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, lá fala assim Apocalipse, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Como nós já mencionamos lá em Eclesiastes 12, 13 e 14, vem dizendo que temer a Deus é guardar os seus mandamentos. O que adianta a pessoa dizer assim: eu temo a Deus, eu creio em Deus, eu sou servo de Deus, mas está desobedecendo os mandamentos de Deus? A palavra de Deus vem dizendo que temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, vem dizendo que nós devemos temer e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Quem foi esse Deus que fez a terra, o céu e o mar e as fontes das águas? Quem é esse Deus? Muitas pessoas acham que esse Deus é um Deus triuno, é um Deus trindade, é um Deus chamado Trindade, é um Deus composto por 3 pessoas. Muitas pessoas dizem que Deus ele é uma trindade, mas Deus ele não é uma trindade. A palavra de Deus aqui em Êxodo, capítulo 20, verso 13 a 17, vem dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Quem é esse que está falando? Não terás outros deuses diante de mim.
é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Deus não é uma trindade, Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, vem dizendo que para muitas pessoas existem muitos deuses e muitos senhores, mas para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Este é o único Deus verdadeiro. Não existe uma trindade. Este ensinamento é um dogma católico que todas as religiões estão bebendo, estão recebendo, salvo poucas exceções. E os mandamentos de Deus, ele vem dizendo que é o único Deus verdadeiro, e ele se identifica nos seus mandamentos dizendo que ele é o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que neles há. Lá em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, vem dizendo que nós devemos temer e adorar esse Deus, porque vinda é a hora do seu juízo, ele julgará a todos. Esse Deus único, ele julgará a todos por meio de seu Filho Jesus Cristo. E aqui no mandamento, no quarto mandamento, ele vem se identificando, ó. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro de suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Olha só, a mesma coisa que fala no mandamento do sábado, fala lá em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Que nós devemos temer um Deus que vai julgar esse mundo. E esse Deus, ele é o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. E ele ordena que nós devemos guardar o 7º dia como dia de descanso, que é o sábado, e não o 1º dia, ou o 6º dia, ou o 4º, ou o 5º. Muitas pessoas hoje em dia estão dizendo assim, não importa o dia que a gente guarda, o importante é descansar um dia. Mas onde que está escrito isso, que não importa? A Bíblia não fala isso. Tanto que Deus já deixou qual é o 7º dia, já está aqui, ó, registrado nos mandamentos. E as pessoas estão correndo para lá e para cá e não estão colocando sentido. Quando Deus vier julgar esse mundo, ninguém poderá falar assim, eu não sabia. Ninguém vai poder falar. Porque lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, lá vem dizendo que esse evangelho eterno será pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Toda a raça humana vai ouvir esse último convite de Deus. Se você quiser pegar aqui conosco o último convite de Deus, kit aqui, ó, pode pegar aqui, temos poucos, não temos muitos, pode dar um para o senhor aqui, ó. O último convite de Deus para os seres humanos, ele está em Apocalipse 14, versículos 6 a 12. Nós estamos aqui pregando a primeira mensagem angélica, daqui a pouco vamos falar das outras. A primeira mensagem angélica vem dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. O juízo de Deus está chegando. Precisamos nos atentar para o juízo de Deus. Deus julgará esse mundo. A base do julgamento de Deus serão os seus mandamentos. Deus julgará a todos de acordo com a sua lei. Aqui na terra, cada ser humano é julgado de acordo com a lei de quem? A lei estabelecida em cada cidade, em cada país. Nós devemos respeitar as leis de cada país, de cada cidade. Respeitar as leis instituídas. Esse é o nosso dever como cidadão. Nós como cidadão devemos obedecer a lei de cada país, de cada lugar. Mas o problema é que muitas pessoas estão virando as suas costas para a lei de Deus, para os mandamentos de Deus.
E Deus vai julgar cada um de acordo com a sua lei, de acordo com os seus mandamentos, de acordo com a sua palavra. Precisamos estudar a palavra de Deus para saber qual é o nosso dever como seres humanos, porque Deus julgará cada um de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus mandamentos. Deus não vai julgar a cada um de acordo com a sua religião. Deus não vai julgar cada um de acordo com o que o seu pastor, o seu padre ensinou. Deus vai julgar cada um de acordo com o que está na sua palavra, na sua lei, nos seus mandamentos. Por isso nós devemos obedecer aos seus mandamentos, guardar os seus mandamentos. A palavra de Deus em Eclesiastes 12, verso 13 e 14, vem dizendo que esse é o dever de todo homem, obedecer aos mandamentos de Deus. E esse é o último convite de Deus para os seres humanos. Arrependam-se dos seus pecados. Aceite o Evangelho eterno. O Evangelho eterno não tem sido pregado pelas igrejas. As igrejas não estão pregando o Evangelho eterno. Elas estão pregando um outro Evangelho. Lá em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo vem dizendo assim: não aceite outro Evangelho, senão este, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do único Deus verdadeiro e de seu Filho unigênito. Este é o Evangelho eterno. Não é um Evangelho falsificado, não é um Evangelho adulterado, não é um Evangelho parcial. Um Evangelho que só mostra alguns aspectos da palavra de Deus, mas ignora outros. É este Evangelho que tem sido pregado por aí afora. Mas nós devemos pregar o Evangelho eterno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho completo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio aqui a este mundo, o Evangelho eterno é Jesus Cristo. Quando Ele veio aqui a este mundo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16 a 18, você pode ler na sua Bíblia depois, Mateus capítulo 5, versículo 16 a 18, vem dizendo assim: não penseis que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir a lei. Jesus vem dizendo: não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Pois até mesmo que o céu e a terra passem, nem ao menos um único i, uma única letrinha da lei, dos mandamentos, ou um tio, será abolido, mas deve ser observado. E todo aquele que ensinar os homens a menosprezar os mandamentos de Deus será considerado o menor no reino de Deus. Mas todo aquele que ensinar a observar e a guardar será considerado grande no reino do céu. Nós estamos aqui não para exaltar religião, não para exaltar pastores, não para exaltar seres humanos, não para exaltar placa de igrejas. Nós estamos aqui para exaltar a Deus e ao Cordeiro, ao Pai e ao seu Filho Jesus Cristo, que nos concede o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa de uma trindade. O Espírito Santo é o dom de Deus. O Espírito Santo é o dom que Deus concede àqueles que querem fazer a vontade de Deus. Lá em Atos 2,38 vem dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O convite de Deus para nós hoje é: arrependam-se dos seus pecados, seja batizado, não em nome de uma trindade, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o convite de Deus para a raça humana nos últimos dias. Mas continuando a falar aqui sobre as 3 mensagens angélicas, o último convite de Deus para a raça humana, que está lá em Apocalipse 14, versículo 6 a 12, lá no versículo 8, vem falando sobre a segunda mensagem angélica.
vem dizendo assim: seguiu-se a esse, seguiu ao primeiro anjo, um segundo anjo, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, e a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação, da sua prostituição. A grande Babilônia é caída. A grande Babilônia é uma igreja caída. A grande Babilônia é uma igreja que está ensinando que se pode fazer imagem de escultura, enquanto que nos mandamentos de Deus vem dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se curvarás diante delas, nem lhe prestará culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, ele vem dizendo, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A grande Babilônia é uma grande religião mundial que está ensinando as pessoas na prática da idolatria. É uma grande religião mundial que está ensinando as pessoas a guardar o domingo e não o sábado. É uma grande religião mundial que está ensinando as pessoas a confessar pecado para homens e não para Deus. Nossa loja. Essa é a grande número 195, Campo a grande confusão religiosa. 3052 16. E muitas igrejas têm seguido estes ensinamentos. Os ensinamentos da grande Babilônia. Muitas pessoas estão seguindo mandamentos de igrejas e não os mandamentos de Deus. Muitas pessoas estão seguindo a igreja caída, o catolicismo romano, a igreja católica apostólica romana. Nós não estamos aqui para condenar nenhuma religião. Não é esse o nosso papel. Nós estamos aqui apenas para colocar em contraste a verdade de Deus contra os ensinamentos humanos. Deus tem muitas pessoas sinceras na igreja católica. Em todas as outras igrejas, Deus tem pessoas sinceras que seguem aquilo que eles aprenderam, que seguem aquilo que lhes foi ensinado. Mas o último convite de Deus para as pessoas recebe um salário, tem até R$12.400 de crédito. E você, servidor a religião de homem, também teve aumento na elas margem. parem de Aproveite, seguir corra para Rangel, mandamentos de homens americanas. e comece a seguir os mandamentos de Deus. O convite de Deus para os seres humanos é que eles parem de seguir o que os homens ensinam, o que as religiões ensinam, e venham seguir aquilo que Deus, por meio de sua palavra, tem ensinado. Que venham obedecer aos mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, e a base do juízo serão os mandamentos. A base do julgamento não será o catecismo, a base do julgamento não será os livros de doutrina das igrejas. Deus não vai julgar as pessoas baseado na religião, mas baseado nos seus mandamentos. Portanto, você de qualquer religião, quer que seja, obedeça os mandamentos de Deus. Abandone as falsidades, as mentiras que lhes são pregadas, e passe a obedecer aquilo que Deus pede nos seus mandamentos. A terceira mensagem angélica, de Apocalipse 14, versículo 8 ali em diante, a terceira mensagem angélica, que faz parte do último convite de Deus para a raça humana, ela vem dizendo: seguiu-se a esse, aos dois anjos anteriores, um terceiro anjo, clamando com grande voz, um alto clamor de pregação. Esse anjo, esse mensageiro, ele disse: se alguém adorar a besta e a sua imagem,
e receber a sua marca sobre a mão ou sobre a fronte, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e recebem a sua marca. E no versículo 12 de Apocalipse 14, vem dizendo: aqui está a paciência dos santos, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Essa é a terceira mensagem de Apocalipse 14, do último convite de Deus para a raça humana. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque vida é a hora do seu juízo. É a primeira mensagem. E adorar é aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Devemos adorar o Deus verdadeiro, porque Ele virá julgar este mundo. Vai julgar a este mundo com justiça e o seu povo com iniquidade. A segunda mensagem é: caiu Babilônia, aquela grande cidade, a cidade de Roma, que deu a todas as nações a beber do vinho da ira, da sua prostituição, das suas falsas doutrinas, dos seus ensinamentos contrários aos mandamentos de Deus. E a terceira mensagem é que se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca sobre a mão ou sobre a fronte, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diz a palavra de Deus. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Você sabe o que é a besta, quem é a besta e a sua imagem, que fala em Apocalipse, capítulo 14, capítulo 13? A besta é o quarto reino da profecia de Daniel. Lá em Daniel, na sucessão dos impérios mundiais que dominaram este mundo, o primeiro deles foi a Babilônia, o segundo a Medo-Pérsia, o terceiro a Grécia, o Império da Grécia, e o quarto é o Império Romano. Essa besta, em primeira análise, ela é o Império Romano, que perseguiu e matou os cristãos ao longo de muitos anos. Aqueles que seguiam a palavra de Deus, a sua vontade, eram mortos, eram jogados para os leões serem devorados nas arenas. Essa besta que é falada em Apocalipse, ela é o Império Romano, mas na sua primeira fase é o Império Romano pagão, através dos imperadores romanos que perseguiam e matavam os cristãos. Mas na sua segunda e última fase, de dentro do Império Romano, nasceu um poder também perseguidor que matou a muitos cristãos ao longo da Idade Média, desde o ano 538 depois de Cristo até o ano 1798. Foi um período de 1260 anos de supremacia do poder papal, supremacia da besta do Apocalipse, a Roma papal. Ali no Império Romano, então, agora, os papas, na Idade Média, eles mandavam matar, torturar, perseguir aqueles que não queriam seguir os seus dogmas. E muitas pessoas morreram por não seguir os dogmas do catolicismo na Idade Média. Muitas pessoas foram torturadas, foram perseguidas, foram mortas, porque não queriam seguir os dogmas papais. E a besta do Apocalipse, então, ela perseguiu e matou a muitos cristãos.
Mas a palavra de Deus vem dizendo que nos últimos dias seria imposta uma marca sobre a mão ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que não tiver a marca da besta ou o número do seu nome. Para nós sabermos qual é a marca da besta, primeiro temos que saber qual é o sinal de Deus, o sinal que identifica o seu povo. E na palavra de Deus, em Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e versículo 20, vem dizendo: guardareis os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifico. O sábado, a observância do sábado é um sinal que identifica o povo de Deus, o povo que guarda os seus mandamentos. O sinal da besta é algo contrário a isso. O domingo, ele foi instituído pelo catolicismo romano. O primeiro decreto dominical foi imposto por um imperador romano chamado Constantino, no ano 321. No ano 321, o imperador Constantino, ele instituiu o domingo como um dia de descanso obrigatório. As pessoas já guardavam o sábado e o domingo, mas aí quando Constantino instituiu, no ano 321 depois de Cristo, o domingo como dia de guarda, ali agora passou a ser obrigatório a todos a guardarem o domingo, e o sábado passou então a ser desprezado. O sábado passou a ser transgredido obrigatoriamente pela lei do imperador Constantino. Esse imperador, ele promoveu uma grande paz entre os cristãos, mas o preço dessa paz, para que o Império Romano parasse de perseguir os cristãos, parasse de matar os cristãos, o preço dessa paz foi adulterar os ensinamentos verdadeiros de Deus. E assim as pessoas agora então passaram a aceitar uma série de mudanças que foram impostas por Constantino, por esse imperador romano, que fez as pazes com o cristianismo, mas a troco de introduzir muitos enganos dentro do catolicismo, dentro do cristianismo naquela época. E agora os bispos passaram a ensinar as pessoas então a observar o domingo. Pouco antes, lá de 321, eles já começaram a isso, mas no ano 321 isso foi imposto de forma obrigatória. Passaram então obrigatoriamente a guardar o domingo. E hoje em nossos dias também, um grande governante romano, na realidade ele é argentino, mas ao longo de toda a história, e os papas, que são os pontífices romanos, vem ensinando as pessoas a guardar o domingo como uma marca de sua autoridade. Mas eles falam assim: nós guardamos o domingo porque é o dia que Jesus ressuscitou. Nós guardamos o domingo em honra ao dia da ressurreição de Cristo. Mas Jesus nunca mandou ninguém guardar o domingo em honra à sua ressurreição. Você pode ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ouvir, não vai ler, não vai ver nenhum ensinamento de Cristo mandando guardar o domingo em honra da sua ressurreição. Esse é um mandamento de homem. Esse é um mandamento que foi instituído pelo homem. E é um mandamento que vem frontalmente contra o quarto mandamento da lei de Deus, o mandamento do sábado. Por isso, o último convite divino é uma advertência aos seres humanos para que não aceite a marca da besta. Muitas pessoas estão achando que a marca da besta vai ser um código de barra, vai ser um microchip que vai ser colocado. Essas coisas podem até ser usadas como ferramenta para que ninguém possa comprar ou vender, mas a marca da besta é algo contrário ao sinal de Deus. O sinal de Deus, o mandamento que identifica quem é o Deus verdadeiro, é o quarto mandamento da lei de Deus, porque nele nós lemos que Deus, o
sétimo dia descansou de toda a sua obra que ele fez. O mandamento do sábado é um mandamento que identifica o Deus verdadeiro. E a ordenança de guardar o domingo é uma marca, é um sinal de autoridade da igreja acima da autoridade de Deus. Mas esse atrevimento, o atrevimento de colocar um mandamento de homens acima do mandamento de Deus, será julgado dentro em breve. Dentro em breve Deus julgará aqueles que estão colocando o mandamento de homem acima dos mandamentos de Deus. Está para ser instituída uma lei mundial. Essa lei vai começar nos Estados Unidos e depois todos os países do mundo vão aderir. E nessa lei vai ser uma lei semelhante a de Constantino, lá em 321. Do mesmo jeito que Constantino lá decretou que todos os homens deveriam então observar o domingo como dia de guarda. Está para sair uma lei de caráter mundial, vai começar primeiro nos Estados Unidos, depois todos os países, inclusive o Brasil, vão aderir, obrigando as pessoas a guardar o domingo como dia de descanso. Quando isso acontecer, a observância do domingo será então a marca da besta, a marca de autoridade, do poder acima, querendo se colocar acima dos mandamentos de Deus. Por enquanto ainda quem está guardando o domingo não recebeu a marca da besta, não. Mas apenas quando isso for colocado como uma lei, obrigatoriamente, as pessoas que assim aceitar essa lei, para que possam ter direito de comprar e vender, elas estarão assim recebendo a marca da besta. E a terceira mensagem angélica, uma mensagem que vem sendo proclamada com grande voz, é uma ordenança para que as pessoas não aceitem essa marca de autoridade do catolicismo romano, da religião romana, que tem ensinado as pessoas a aberta rebelião e transgressão aos mandamentos de Deus. Quem aceitar então assim essa lei e passar de forma obrigatória a observar o domingo como dia de descanso, virando as costas para o sábado como dia de descanso, ele estará então recebendo a marca da besta, porque a marca de autoridade desse poder romano que instituiu o dia de guarda do domingo em sobreposição ao mandamento de Deus. E nós estamos aqui hoje para alertar, dar um testemunho público a respeito do perigo de se aceitar essa marca da besta. Quando o mundo de Noé foi advertido de que cairia o dilúvio, ninguém acreditou e toda aquela geração pereceu. Quando aqueles dois anjos foram tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, aquela cidade foi destruída pelo fogo. E o apóstolo Pedro, nas suas epístolas, ele vem dizendo que este mundo ele está reservado para o fogo dos últimos dias. Em Apocalipse capítulo 14, como nós já dissemos aqui, a terceira mensagem angélica vem dizendo que aquele que receber a marca da besta na sua mão ou sobre a fronte, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2020. 14 de fevereiro de 2020, nós estamos aqui nesta praça proclamando essa mensagem da palavra de Deus. Daqui a 3 meses, o Papa Francisco convocou uma reunião mundial no dia 14 de maio. Dia 14 de maio desse ano, o Papa Francisco
convocou uma reunião lá em Roma, no berço onde nasceu a quarta besta do Apocalipse. Babilônia foi a primeira, Medopécia a segunda, Grécia a terceira e Roma a quarta besta. E lá na cidade de Roma, o Papa Francisco convocou uma reunião no dia 14 de maio desse ano. E essa reunião supostamente tem o objetivo de convocar a muitas pessoas de todo o mundo para que venham então a firmar um pacto de educação global. Que pacto de educação global seria esse? Nesse banner aqui, ó, nós estamos mostrando qual é esse pacto. O Pacto de Educação Global. Eles querem educar o planeta, mas de acordo com os seus dogmas, e não de acordo com a palavra de Deus. Eles querem educar o mundo não de acordo com a Bíblia, não de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com os seus dogmas. E muitas pessoas, incluindo o Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, a palavra de Deus vem dizendo, Jesus vem dizendo: a ninguém chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai. E a palavra Papa significa Pai. Muitos estão chamando um homem de Pai, mas o nosso Pai é o único Deus verdadeiro. E o argentino bispo de Roma, o Mário Jorge Bergoglio, ele convocou então pessoas do mundo inteiro para firmar esse pacto de educação global. Mas eles querem educar o mundo na transgressão dos mandamentos de Deus. Eles querem salvar o mundo do aquecimento global. A Greta Thunberg, aquela garotinha de 16 anos, aquela adolescente, está correndo o mundo por aí, arrastando muitos jovens para salvar o planeta do apocalipse, da destruição. E ela está furiosa. Vocês estão roubando meus sonhos, ela está falando. Está dizendo que os homens estão roubando os sonhos dela. Mas os sonhos dela não estão ancorados na palavra de Deus. Os sonhos da Greta Thunberg se concentram apenas nessa terra. Os sonhos da Greta Thunberg e de várias outras crianças e adultos e jovens é o sonho de um mundo melhor. É um sonho de um mundo sem aquecimento global, sem enchentes, como nós estamos vendo por várias partes do mundo, sem tragédias, sem desastres. Esse é o sonho dessas pessoas. Mas o sonho que nós devemos ter é o sonho de viver uma eternidade com Deus, com Cristo, os santos anjos, nas mansões celestiais. E depois nessa terra renovada. Esse é o sonho que nós devemos ter. Hoje a nova ordem mundial, ela quer instaurar aqui as suas leis para que o mundo tenha condições de se autossustentar, de viver de forma autossustentável. E os homens, dentro em breve, eles vão achar a ideia de guardar o domingo para a terra descansar um dia, uma boa ideia. Eles vão dizer: nós precisamos guardar um dia para a terra descansar. Vamos guardar o domingo, já guardamos esse dia, vamos colocar uma lei para que ninguém possa fazer nenhum trabalho no domingo. Essa será a proposta. Assim foi profetizado e assim acontecerá. Mas essa ideia não é uma ideia baseada na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus. É uma ideia de homens. A ideia de querer salvar o planeta guardando um dia de descanso e ser esse dia o domingo será uma ideia que muitos vão aderir, porque basicamente já fazem isso mesmo. Por exemplo, aqui na Grande Vitória existe uma lei para fechar os comércios domingo. Os mandamentos de Deus vêm dizendo: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado e não o domingo. O 7º dia não é o domingo, é o sábado. O domingo é o primeiro dia da semana.
E hoje as leis dos homens, elas estão em oposição à lei de Deus. E dentro em breve essa questão ela vai ser agitada em todo o mundo. Todo mundo será agitado com relação a essas questões. E aqueles então que se colocarem contra os mandamentos de Deus, contra o sábado como dia de descanso, e aceitar então esse descanso dominical que vai ser imposto por lei, essas pessoas estarão assim então recebendo a marca da besta, a marca de autoridade dos poderes deste mundo. Quando a Bíblia fala ali da besta, não quer dizer que é um animal feio, um bicho feio, chifrudo. Aquilo é alguns simbolismos, aquilo é algumas características para nos mostrar de um poder perseguidor, um poder terreno, um governo terreno, que vai perseguir aqueles que não aceitarem essa lei que será imposta. Mas a palavra de Deus ela vem dizendo que nós seremos julgados não de acordo com as leis dos homens, mas de acordo com as leis de Deus. E nós queremos encerrar aqui esta proclamação pública, assim como nos dissemos no início em Provérbios capítulo 1, versículo 20 a 33. Grita a sabedoria nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas da cidade, proclama a sabedoria de Deus, que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nosso desejo é que vocês possam entender esta mensagem e estarem dispostos a guardar os mandamentos de Deus. Aqueles que desejarem pegar aqui conosco alguns kits, temos aqui alguns kits ainda, sobre o último convite de Deus. Daqui a pouco estaremos indo embora. Aqueles que quiserem pegar conosco, peguem aqui. Estudem a palavra de Deus. Peça a Deus a iluminação, o dom do Espírito Santo, para você entender a palavra de Deus e não ser enganado pelos homens, para que você não seja então levado como uma multidão para a perdição eterna. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que a graça, a paz e a misericórdia do Deus Todo-Poderoso e de seu Filho unigênito sejam com todos vós. Amém e graças a Deus.